Olá, meu nome é Samuel, seja bem-vindo ao meu canal. E este vídeo busca responder a seguinte pergunta: será que um dispensacionalista pode também ser um calvinista? E aí? Será que isso é possível? Será que o dispensacionalismo e o calvinismo podem andar juntos? Esta é uma questão interessante porque muito se ouve falar, seja em vídeos na internet ou até mesmo em grupos e fóruns de discussão teológica, que o calvinismo e o dispensacionalismo são movimentos antagônicos. Mas esse tipo de fala merece explicação, merece contextualização. Em primeiro lugar, nós precisamos definir o que é dispensacionalismo e o que é calvinismo. O título calvinismo ou o título calvinista, ele pode ser usado de forma geral ou de uma forma mais específica. Por exemplo, vamos pensar no teólogo John MacArthur. John MacArthur, ele é muito conhecido aí no mundo da teologia, e ele é considerado um teólogo dispensacionalista, embora ele mesmo não adere a todos os pontos do dispensacionalismo. Ele, inclusive, se torna um crítico do sistema dispensacionalista em alguns assuntos. A escatologia dele é mais dispensacionalista, mas a abordagem hermenêutica dele não necessariamente é propriamente dispensacionalista. Ele sim é pré-milenista, ele sim adota uma distinção entre Israel e igreja, ele sim adota o pré-tribulacionismo, ele adota uma hermenêutica e história gramatical. São elementos sine qua non do dispensacionalismo. Mas o MacArthur, John MacArthur, ele não gosta de ser enquadrado como um teólogo dispensacionalista no sentido clássico. E talvez até mesmo no sentido revisado. Ele está ali mais pro lado do Michael Vlach, né, que é um dispensacionalista, mas ele também não se enquadra necessariamente como um revisado. Embora o Michael Vlach, ele se auto-intitula dispensacionalista sem problema nenhum. Mas pensando num teólogo como o John MacArthur, ele tem a sua visão semelhante ao posicionamento dispensacionalista e ele é um dos maiores calvinistas. Ele apologeticamente defende o calvinismo, pelo menos em sua soteriologia, como quase ninguém faz, né? com tanta ênfase e entusiasmo. Ele tem livros escritos sobre isto. Né? Então, será que o John MacArthur está cometendo um grande crime? Será que ele está posando de dispensacionalista e calvinista, quanto, na verdade, as duas coisas são antagônicas? Vamos pensar também em outra pessoa. Aqui no Brasil, Marcos Granconato, pastor Marcos Granconato, pastor Thomas Tronco, pastor Nicolas Borges, são dispensacionalistas e são calvinistas, ferrenhamente calvinistas. Inclusive, eles participam de debates aí na internet defendendo o calvinismo. Será que tem alguma coisa errada com esses caras? Será que esses caras não pararam para pensar que calvinismo e dispensacionalismo não podem coexistir? Então, quando a gente fala de calvinismo, precisamos definir o que é calvinismo. Quando falando de dispensacionalismo, precisamos definir o que é dispensacionalismo. Vamos partir por calvinismo. Calvinismo nada mais é do que um sistema soteriológico, uma perspectiva soteriológica, um modelo soteriológico. Calvinismo nada mais é do que, tchanã, ó, o meu óculos aqui, uma cosmovisão soteriológica, em primeira instância, tá? De forma restrita, de forma específica, isto é calvinismo, ok? O calvinismo é uma cosmovisão soteriológica. Por quê? Porque o título calvinista, ele surge a partir ali do Sínodo de Dort, e no Sínodo de Dort são escritos os documentos, os cânones de Dort, e nos cânones de Dort é feito uma defesa à soteriologia reformada, e essa defesa é feita em 5 pontos, porque os remonstrantes, que se tornam os arminianos no futuro, os remonstrantes, eles escrevem objeções à confessionalidade reformada num dossiê em 5 pontos, que é o famoso FACTS, né, o acróstico desses 5 pontos, FACTS, e o Dort, né, o Sínodo de Dort, responde a essas objeções, produz um cânone confessional e, a partir desse cânone, surge um acróstico em resposta ao Factis arminiano, que é a Tulip. Né? E quem é reformado, quem conhece a história, sabe exatamente do que eu estou dizendo. A Tulip são os 5 pontos do calvinismo. Então, o calvinismo, nesse sentido restrito, nesse sentido específico, ele faz ênfase justamente à soteriologia.
Isto é ser calvinista no esquema soteriológico. A questão é que o título Calvinismo remete a quem? A João Calvino. E quando vamos para a teologia de João Calvino, percebemos que se calvinismo estiver sendo usado nesse sentido amplo, então João Calvino e a sua teologia realmente é completamente oposta ao dispensacionalismo, e nesse sentido amplo, nesse sentido da pessoa e teologia de João Calvino, um dispensacionalista não pode ser calvinista. Então a discussão aqui é a seguinte: o termo calvinista, ele deve ser usado no sentido amplo ou no sentido estrito? Ou seja, o calvinismo, ele deve se referir somente à perspectiva e cosmovisão soteriológica ou à teologia da pessoa do João Calvino? E aí, dentro desta pergunta, nós temos uma grande disputa, uma grande discussão. Muitos vão dizer que o termo calvinismo deve ser usado para se referir à teologia de João Calvino, outros vão dizer que não, que o termo calvinismo deve ser usado para se referir à soteriologia ali vinda e elaborada dos cânones de Dort. Eu digo vinda e elaborada, não que os cânones tenham inventado isso, mas que os cânones ratificaram aquilo que a Bíblia ensinava sobre a soteriologia no momento conturbado da igreja, quando os remonstrantes se associaram aos espanhóis católicos para tentar provar a sua tese arminiana, porque eles se diziam justamente seguidores de Armínio. Armínio já estava falecido. Então, historicamente, o que devemos falar sobre calvinismo? Isso é uma grande discussão. O que podemos dizer é que o termo calvinista ele é um termo genérico nesse sentido. Ele pode ser usado tanto para o sentido amplo, tanto para o sentido estrito. Num sentido estrito, num sentido soteriológico, o calvinismo não é oposto ao dispensacionalismo. Pelo contrário, poderíamos dizer que muitos dos dispensacionalistas revisados, por exemplo, são calvinistas, tá? Os dispensacionalistas clássicos, em grande geral, os teólogos de hoje, né? De uma forma geral, são arminianos. Embora podemos discutir se Darby ou Scofield eram necessariamente calvinistas, isso é uma boa discussão. Nós sabemos que entre eles haviam calvinistas, porque o dispensacionalismo ele surge no círculo reformado, tá? Ele surge num círculo mais ali calvinista, embora, na verdade, Darby ele fosse da igreja do estado da Irlanda, né, que é ali mais parecido com o anglicanismo, tá? E Darby sai desse movimento e vai para o movimento dos irmãos, que depois vira o movimento dos irmãos de Plymouth. Então, esse movimento não está apegado à confessionalidade, não está apegado à teologia reformada, por isso que a origem do dispensacionalismo vem da reforma protestante, vem do círculo reformado, porque Darby não é quem inicia o movimento dos irmãos é iniciado como uma contraposição à igreja ali anglicana da Irlanda, né, se poderíamos dizer assim, a igreja-estado da Irlanda. Então, é quase que um movimento puritano dentro da Irlanda, assim como houve também os puritanos não conformistas na Inglaterra. O movimento dos irmãos, que começa em Dublin, lá na Irlanda, também tem essa tendência de sair da igreja-estado, ou seja, a igreja e o estado necessariamente precisam se separar, porque uma coisa é teologia e outra coisa é o dono da igreja, o rei da igreja, né? O rei da igreja é Cristo, não pode ser o governador, não pode ser o presidente, não pode ser o príncipe. O rei da igreja é Cristo, então a igreja e o estado não podem se associar. Dito isto, pensando então para o movimento dispensacionalista, embora ele tenha esse berço reformado e até mesmo calvinista em certo ponto, ele rapidamente se distancia disso, tá? Então o dispensacionalismo clássico ele não tem realmente uma associação muito grande com o calvinismo, mas isso é corrigido no movimento dos dispensacionalistas revisados. O grande problema é que, em geral, os dispensacionalistas revisados, eles vão adotar um calvinismo de 4 pontos, tá? Mais ou menos um amiraldianismo. Você pega a teologia do Charles Ryrie e, na teologia, ele realmente se declara como, basicamente, um calvinista de 4 pontos. O grande problema seria a doutrina da expiação limitada. Mas,
Hoje em dia, você pega teólogos como John MacArthur e Marcos Graham-Conato, eu estou citando um americano e um brasileiro, né? Você pega teólogos como estes, e nós vemos teólogos dispensacionalistas absolutamente calvinistas, no sentido de defesa, inclusive, dos próprios 5 pontos do calvinismo. E isso, então, é uma contradição histórica? Não, não é. Porque o dispensacionalismo, ele é uma abordagem hermenêutica, ele é um sistema teológico. O dispensacionalismo não é sobre soteriologia. O dispensacionalismo é sobre como eu vou ler as escrituras sagradas. É sobre isso que é o dispensacionalismo. A soteriologia está dentro deste pacote. Tá? Então, a soteriologia dispensacionalista pode ser arminiana, pode ser calvinista, ou pode ser molinista, pode ser ocasionalista, embora algumas são mais, vamos dizer assim, coerentes com alguns pressupostos dispensacionalistas e outros modelos não. Mas, nesse sentido, o dispensacionalismo não é sobre a soteriologia, é sobre a história bíblica, como que eu enxergo a história bíblica. E, nesse sentido, o teólogo dispensacionalista, ele é livre para decidir optar por calvinismo, arminianismo, molinismo, ocasionalismo e por aí vai. Teísmo aberto, né? Enfim, teísmo aberto é mais teodiceia, mas vocês entenderam. O teólogo dispensacionalista, ele está livre nesse sentido, assim como também a sua escatologia. Um dispensacionalista não obrigatoriamente será pré-tribulacionista, ele pode ser meso-tribulacionista, ele pode ser até pós-tribulacionista, desde que ele mantenha uma distinção entre Israel e igreja, portanto, ele está dentro da tradição dispensacionalista, ele não necessariamente precisa ser pré-tribulacionista, como, por exemplo, nós temos o Robert Salce, né, nos Estados Unidos, que é um teólogo dispensacionalista, um dos primeiros que propõe o dispensacionalismo progressivo, e ele se declara aí um pós-tribulacionista. Tá? Então, o dispensacionalismo, como modelo teológico, ele aceita modelos soteriológicos. Tá? Então, quando a gente fala de modelo teológico, a gente está falando, vamos colocar aqui uma imagem, vamos fazer um exercício mental. Um modelo teológico é um grande guarda-roupa. Né? Então, vamos supor que você entre numa sala e você tenha nesta sala aí 4 guarda-roupas. Tá? Você tem o guarda-roupa do dispensacionalismo tradicional, tá, o clássico e o revisado. Você tem o guarda-roupa, é diferente, é um guarda-roupa diferente. Você tem o guarda-roupa dispensacionalista progressivo, tá? Ainda usa o título dispensacionalista, mas ele é um tantinho diferente. Você tem o guarda-roupa do aliancismo clássico, tá? Aquele aliancismo de Westminster e tudo mais. E um outro guarda-roupa que é o aliancismo batista, o federalismo batista, baseado ali na Confissão de Fé de 1689. Tem as suas divergências ali, tá? Ou seja, cada um é um sistema teológico. Dentro destes guarda-roupas, você tem as repartições, as cabines e tudo mais, e as gavetas, tá? Dentro destes guarda-roupas, como sistemas teológicos, você terá pelo menos 10 gavetas, que são as gavetas das disciplinas da teologia sistemática. Você tem a gaveta da teontologia, a gaveta da bibliologia, a gaveta da cristologia, pneumatologia, angelologia, soteriologia, hamartiologia, antropologia, eclesiologia e escatologia. São as 10 disciplinas da teologia sistemática. Tá? Então, o dispensacionalismo ele está interessado na história bíblica, assim como o aliancismo também. Mas, dentro das disciplinas da teologia sistemática, o teólogo dispensacionalista, assim como o teólogo aliancista, ele está livre para optar por modelos teontológicos, modelos pneumatológicos, modelos cristológicos, modelos escatológicos, modelos soteriológicos, modelos antropológicos. Nesse sentido, deixa eu explicar para você. Nesse sentido, um dispensacionalista, ele pode tanto crer no cessacionismo, ou seja, a ideia de que os dons extraordinários cessaram, ou no continuismo, a ideia de que os dons extraordinários do Espírito Santo, ou seja, sinais, prodígios e milagres, eles ainda estão presentes, ou seja, contemporaneidade dos dons. Então, um dispensacionalista ele pode ser cessacionista ou continuista. Assim também no aliancismo. Pegue, por exemplo, Hernani Dias Lopes. Ele é continuista, né? Embora tenha toda uma discussão, né? O continuismo dele certamente não é pentecostalismo, não podemos confundir continuismo com pentecostalismo, mas o Hernani Dias Lopes certamente defende aí a contemporaneidade dos dons. Mas pegue Augustus Nicodemos, aqui no Brasil,
tá? Ele é aliancista cessacionista. Perceba que o sistema teológico, ele não define os modelos das disciplinas da teologia sistemática. Continuismo e cessacionismo é um modelo dentro da área da pneumatologia. Você pode ser aliancista continuista, aliancista cessacionista. Assim também você pode ser dispensacionalista continuista ou dispensacionalista cessacionista. Isso é um exemplo. Vamos pegar outro exemplo, tá? O exemplo da eclesiologia. Dentro da eclesiologia, você tem algumas formas de governo. Você tem o governo episcopal, você tem o governo presbiteriano e você tem o governo da assembleia, o governo congregacional. Ou seja, o episcopal ele é semelhante ali ao católico, ao modelo católico. Também é muito utilizado nas igrejas pentecostais. O presbiteriano, ele é idêntico ao modelo presbiteriano, das igrejas presbiterianas, é por isso que elas chamam igrejas presbiterianas, porque elas adotam o presbitério como uma forma de governo da igreja. E o governo congregacional, ele é semelhante ao que acontece nas igrejas batistas, né? As igrejas batistas, elas são basicamente todas congregacionais. Tá? É porque existe algumas formas específicas de batistas, né, que não seguem exatamente uma regra, mas são 99% congregacionais, tá? Dentro da área da eclesiologia, você pode ser aliancista episcopal, aliancista presbiteriano ou aliancista congregacional. Assim também dentro do dispensacionalismo, você pode adotar o governo episcopal, o governo presbiteriano ou o governo congregacional. Entende? Sistema teológico não define, tá? Não define os modelos específicos dentro das 10 disciplinas ou das 10 classes da teologia sistemática. Um outro exemplo, para encerrar aqui, é justamente o exemplo da escatologia. Você pode ser aliancista e defender o pós-milenismo, que é uma escola escatológica. Você pode ser aliancista e defender o amilenismo, outra escola escatológica. Você pode ser aliancista e defender o pré-milenismo. Temos bons exemplos de teólogos aliancistas pré-milenistas. Millard Erickson, George Eldon Ladd, Charles Spurgeon, John Gill, Charles Wesley. Estou esquecendo de alguém muito importante. Wayne Grudem. Tá? O Alan Myatt, sabe a teologia sistemática do Franklin Ferreira e Alan Myatt? Então, o Alan Myatt é um aliancista pré-milenista, certo? Então, o aliancismo não define qual escatologia você seguirá. Assim também o dispensacionalismo. A diferença é que, no caso do dispensacionalismo, pré-milenismo é um elemento sine qua non. Então, você necessariamente será pré-milenista. Mas pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo ou pós-tribulacionismo não são elementos sine qua non do dispensacionalismo. Claro que o pré-milenismo, o pré-tribulacionismo, ele o meu TDAH agora atacou, eu não sei se eu falei pré-tribulacionismo ou pré-milenismo. Enfim, o que eu quis dizer, vamos voltar aqui, infelizmente eu não vou conseguir editar o vídeo, mas voltando aqui, o que eu estou dizendo é que dentro do modelo escatológico dispensacionalista, sim, você é obrigado a ser pré-milenista, porque isso faz parte do modelo escatológico como um elemento sine qua non. O dispensacionalismo nasce no contexto para a defesa do pré-milenismo, tá? Então isso é elemento sine qua non. Então dentro disto, do pré-milenismo, você não precisa obrigatoriamente adotar o modelo pré-tribulacionista. É isso que eu quis dizer. Então você tem o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo. É claro que dentro da tradição dispensacionalista, o pré-tribulacionismo é o mais coerente com este sistema teológico, mas você não obrigatoriamente precisa adotar um ou outro, tá? Mas em sistemas teológicos isso acontece. Por exemplo, o reconstrucionismo cristão, que também é um sistema teológico, ele obrigatoriamente te obriga a optar pela escola escatológica aliancista pós-milenista, ok? Então, o reconstrucionismo cristão também é um sistema teológico e ele obrigatoriamente é pós-milenista. Por quê? Porque o reconstrucionismo cristão, ele condiciona como elemento sine qua non o pós-milenismo, assim como o dispensacionalismo condiciona a escola escatológica pré-milenista como elemento sine qua non. Então, veja que, em algumas áreas, com relação ao dispensacionalismo, você será obrigado a ir em direção a alguma doutrina, mas na área soteriológica não. Tá? Na área soteriológica o dispensacionalismo é aberto, assim como também na área da pneumatologia o dispensacionalismo é aberto. Tá? Então você pode defender o calvinismo
você pode defender o arminianismo, você pode defender o molinismo, você pode defender o ocasionalismo. Meu Deus, não faça isso. Mas você poderia fazer isso, tá? O que eu quero dizer com tudo isso, com este vídeo, é que o dispensacionalismo não te obriga a ser A ou B no sentido soteriológico. Mas vamos voltar para a questão ainda do título calvinista. O calvinismo, no sentido amplo, né, no lato sensu, né, como alguns gostam de usar, o calvinismo é associado ao dispensacionalismo? Nesse sentido amplo, não. Nesse sentido amplo, o dispensacionalismo ele é inclusive oposto ao calvinismo. Tá? Então, se estivermos falando de calvinismo no sentido estrito, então você pode ser dispensacionalista e calvinista. Se estivermos falando de calvinismo no sentido amplo, então você não pode ser dispensacionalista e calvinista. Assim também vale para a terminologia reformado. Um dispensacionalista pode ser reformado, ele é reformado, num sentido estrito, ou seja, o que é teologia reformada no sentido estrito, né? Em estrito senso, o que é a teologia reformada? A teologia reformada é a teologia confessional, baseada nos símbolos da fé reformada. Nós temos as 3 formas de unidade, né? O Catecismo de Heidelberg, a Confissão Belga e os Cânones de Dort. E nós temos os documentos de Westminster, né? A Confissão de Fé de Westminster e os outros documentos, né? O Diretório de Culto e tudo mais. E isso define a fé reformada. A fé reformada, então, é aquilo que está baseado na confessionalidade reformada e exclusivamente falando nesse sentido estrito, tá? A teologia holandesa daquela época, tá bom? Então isso seria ser reformado nesse sentido estrito. Mas num sentido, em lato sensu, no sentido amplo, o reformado, ser reformado, a teologia reformada tem relação com os reformadores da igreja. E dentro dos reformadores da igreja nós temos anglicanos também, e nós temos luteranos também, e nós temos metodistas também, não só presbiterianos. Então, no sentido lato, um reformado pode ser anglicano, a teologia anglicana, então, ela é reformada, a teologia metodista é reformada, a teologia luterana é reformada, mesmo que os calvinistas não gostem, e agora eu estou usando calvinismo no sentido lato, mesmo que os calvinistas não gostem, eles também são reformados, eles são braços da reforma protestante. E nesse sentido, o dispensacionalismo pode ser considerado reformado nesse sentido amplo? Eu diria que não. Por quê? Porque o dispensacionalismo começou a trilhar um caminho em oposição às organizações reformadas. Perceba que mesmo que estejamos falando de anglicanismo, metodismo e luteranismo, ainda estamos falando de braços da fé reformada, no sentido amplo, tá? Que ainda são confessionais e mantêm confessionalidade. Eles só não aceitam os mesmos documentos de fé. Tá? Ou seja, o metodista não vai considerar a Confissão de Fé de Westminster, assim como a igreja anglicana hoje também não vai adotar ali 100% do documento, assim como o luteranismo também não, né? Eles vão ali para a Confissão de Augsburg, né? A confissão a confissão do teólogo Philip Melanchthon, né? A confissão que ele escreveu também, a confissão que Lutero escreveu e tudo mais. O luteranismo vai por esses caminhos aí. Ok? O dispensacionalismo ele é um movimento que desde o início ele busca uma forma de não estar associada à confessionalidade de fé. Tá? Isso é histórico no dispensacionalismo. É por isso que no meu livro, que é uma análise comparativa das 3 perspectivas do dispensacionalismo, clássico, avisado e progressivo, tá lá na Amazon, só fazer menos de 10 reais, aliás, por 10 reais, né, não tá menos, é por 10 reais você consegue comprar o livro, tô fazendo aqui, né, o jabá do meu livro, é por isso que no meu livro eu digo que o dispensacionalismo, ele é não confessional, ou aconfessional, como eu gosto de dizer. Isso não significa que ele é contra a confessionalidade. Não é. O dispensacionalista não é anticonfessionalista, tá? Ele é apenas um não confessional, ou seja, ele pode adotar princípios da confissão de fé, mas sem subscrever a confissão de fé. Esse é o ponto. O dispensacionalismo, o movimento dispensacionalista sempre foi descolado da confessionalidade reformada. Por isso, eu digo que ser dispensacionalista, em essência, não necessariamente significa ser reformado. Mas eu gosto de usar o título reformado. Eu também. Samuel, também gosto. Tá? Eu baseio muito do que eu creio no que está nos documentos de fé, exceto na questão da abordagem hermenêutica. Eu estudo muito os documentos de fé, eu estudo muito a Confissão de Westminster, a Confissão de Fé Batista, principalmente. Eu, antes de ser dispensacionalista, eu fui declaradamente um federalista batista, mas eu acredito que
O dispensacionalismo, o movimento, em essência, ele é descolado do movimento reformado. Tá? Ele se inicia ali, ele tem origem lá, mas no final ele descola do movimento reformado. Nesse sentido, eu, Samuel, né, o dono deste canal, o autor deste vídeo, eu me considero um reformado? Eu, Samuel, sim. Eu me considero um reformado, mas ao mesmo tempo eu também entendo que historicamente o dispensacionalismo é um movimento descolado da teologia reformada. Nesse sentido, eu sou um dispensacionalista rebelde. Não, Matou, eu sou um dispensacionalista progressivo, né? E o dispensacionalista progressivo, vale ser dito, ele nem mesmo é aceito muito dentro do movimento dispensacionalista. Então, nesse sentido, eu sou um rebelde, né? Uma ovelha negra. Eu gosto de me intitular reformado porque boa parte da minha teologia é reformada. A minha escatologia é reformada. A minha bibliologia é reformada, a minha teontologia é reformada, a minha cristologia é reformada, a minha pneumatologia é reformada. Tudo que você me perguntar dentro dessas áreas, eu falo, olha, eu creio exatamente como está nas confissões de fé. Mas quando eu entro na eclesiologia, na escatologia, aí eu não sou necessariamente reformado no sentido da confessionalidade reformada. Porque embora a confessionalidade reformada não determine a escatologia, em geral, a confessionalidade reformada é amilenista e pós-milenista, e eu sou pré-milenista. Eu sou dispensacionalista, portanto, pré-milenista. Então aqui fica a conclusão do vídeo. O dispensacionalismo e o calvinismo podem coexistir? Sim, podem, no sentido estrito, no sentido soteriológico, você pode ser calvinista e dispensacionalista. No sentido amplo, relacionado à teologia de Calvino, você não pode ser dispensacionalista e calvinista, ok? Então, fica aí a conclusão do vídeo. Se você gostou, compartilhe, comente, se inscreva no canal, dê um joinha, um like aí. Não se esqueça de ativar o sininho e que Deus te abençoe. Só lhe deu glória.